Então, boa noite, gente. Eu não tinha nem avisado a Marlene, né, que eu ia participar hoje, mas Mas espero que foi uma estejam. alegria, mas foi uma alegria a hora que eu vi seu nome. Que bom. Então, boa noite para vocês. Espero que estejam todos bem. A gente leu na semana passada Um Cientista Ambicioso, é isso, né? E agora a gente vai começar a comunicação do Charles, né? Ou Charlie. Certo. Então, na semana passada a gente viu o caso de uma mulher, né, que sofreu durante toda a vida de muitas doenças, muitos sofrimentos, e através da filha que era espírita e médium, foi possível se obter algumas informações do porquê ela havia tido uma vida de tanto sofrimento, e até a própria jovem é orientada pelo anjo guardião a não orar pedindo pela melhora da mãe, mas para que ela tivesse paciência e resignação no lido ali, né, na forma de lidar com o sofrimento, porque a situação não poderia ser melhor do que era. Ela tinha que passar pelo sofrimento naquela medida, naquela intensidade, e não melhoraria muito mais que aquilo. Então, a gente viu um caso assim, de bastante sofrimento, mas de um espírito que havia também causado muito sofrimento e por isso tinha optado em sofrer, a fim de se provar, de expiar as suas faltas, e conseguiu ter sucesso na sua empreitada, e após o desencarne era um espírito que estava numa boa condição e, enfim, tinha conseguido cumprir com o que tinha estabelecido, que é interessante. E hoje nós vamos ler o caso do Charles, que foi um idiota, né, como se colocava ou se pensava naquela época, né? Porque, é claro, a psiquiatria, a psicologia não eram desenvolvidas como nós conhecemos hoje, né? Então, não tinha as definições como nós temos hoje das doenças psiquiátricas e os nomes específicos de cada tipo de doença. Hoje em dia você tem muito mais conhecimento. Então, antigamente, as pessoas que sofriam de problemas psiquiátricos eram ou loucos ou idiotas, né? Eram termos gerais de classificação desse tipo de doença. São termos que a gente não usa mais exatamente porque hoje em dia se tem as classificações específicas de cada doença, né? A gente sabe que tem o esquizofrênico e etc, por assim vai, então tem diversos tipos de doenças psiquiátricas. Mas na época de Kardec, esse era o termo que era usado, então quando ele fala de um idiota, né, não é como se fosse o xingamento que existe hoje em dia, né? Porque a gente escuta idiota como um xingamento hoje em dia, né? Não mais nessa acepção da palavra. Quando ele fala idiota, é nesse sentido que ele está querendo dizer. Eram pessoas que sofriam de doenças psiquiátricas, eram pessoas alienadas mentalmente, assim. Ô, Vitor, no meu, que é uma tradução, acho que mais atual, essa é do Noleto, ele já colocou deficiente mental. Ah, tá, interessante. Aí eu acho que vai muito da opção do tradutor, né? Porque o sentido é o mesmo, né? Mas eu acho que fica mais claro do que, às vezes, o idiota, porque o idiota provavelmente foi o termo que ele usou no francês, né? Essa numa tradução mais literal, assim. Mas eu acho que, para compreensão geral, assim, talvez o deficiente mental possa ser mais claro, assim, para se entender do que tá se falando. Mas é claro, qualquer um numa leitura do texto vai entender por contexto, né? No mínimo contextualmente, o que significa esse termo, que o texto explica. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente iniciar ou a gente já pode começar? Então, vamos lá. Eu só quero comentar que, pelo, pela medida do QI, né, do quociente intelectual, ainda usam o termo idiota. Um QI de 40 para baixo é considerado idiota. Interessante, não sabia disso. Boa observação, Ana. Então, acho que a gente pode começar no texto de hoje. Marianinha, você está com o texto aí? Porque hoje eu não consigo compartilhar porque eu não estou com o texto no computador. Eu até estou no computador aqui, mas é do meu irmão. E ele é um pouquinho lento, assim, aí eu achei melhor entrar pelo celular. Eu É, leio, e a hora que você tá bom? quiser que para, você fala, tá? Tá ótimo.
Então, Vamos lá. Charles de Saint-G, deficiente mental, Sociedade Espírita de Paris, de 1860. Charles de Saint-G é um deficiente mental de 13 anos, vivo, cujas faculdades intelectuais são de tal nulidade que nem mesmo reconhece os pais e apenas é capaz de alimentar-se. Há nele uma supressão completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. A São Luís, né, vai fazer a pergunta. Poderíeis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? A resposta: podeis fazê-lo como se evocasseis o morto. É a evocação dos vivos, né? 2. Vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita em qualquer momento. Resposta: sim. Sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ela pode sempre se desprender. Olha que interessante. 3. Evocação de Charles de Saint-G. Aí ele responde: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. 4. Em vosso estado atual, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Resposta: certamente. Sinto bem o meu cativeiro. 5. Quando vosso corpo dorme, vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas quanto se estivesseis em estado normal? Resposta: quando meu corpo infeliz repousa, estou um pouco mais livre para me elevar ao céu a que aspiro. Quando tocou, agora não tem som. A senhora não está ouvindo, dona Honória? Acho que a dona Honória não está ouvindo. Eu também estou achando isso. Vamos ver. 6. Como espírito, experimentais um pensamento penoso de vosso estado corpóreo? Resposta: sim, pois é uma punição. 7. Recordai-vos da vossa precedente existência? Resposta: oh, sim, ela é a causa do meu exílio atual. 8. Qual foi a sua existência? Um homem libertino ao tempo de Henrique III. Aí tem uma nota, vai explicar quem foi o Henrique III. Ele reinou, né? Reinou. De 1551, ou nasceu, né? 1551, 1589. Ele foi neto de Francisco I e filho de Henrique II e Catarina de Médicis. Reinou na França num dos períodos mais turbulentos caracterizado pela intolerância religiosa e pelas chamadas tanto e o terceiro, enquanto ele reinava, esse menino morava, ele era um libertino. 10. Pode a vossa existência atual servir ao vosso progresso? Fidelidade de nulidade que encontrais? Aí ele vai responder: ela não nula perante Deus, que má impôs. 11. Prevê da existência atual? Não, mais alguns anos e retornarei à minha pátria. 12. Desde Acho que pode parar aí. Tá bom. Vamos comentar e depois a gente continua olhando. É interessante, né, esse caso. Por enquanto foram perguntas mais simples, mas depois vai ter um texto um pouco maior de uma observação, mas é interessante porque o que mais chama a atenção de tudo isso é que ele era um espírito que estava preso ao corpo somente por laços corporais. Então, não haviam laços espirituais que ligavam ele ao corpo, né? Então, ele estava como se estivesse liberto, mas preso ao mesmo tempo, né? É um caso raro de se ver, né? Não é algo tão comum. Até a própria resposta do São Luís, quando o Kardec pergunta se poderia evocar,
já causa curiosidade no Kardec, por assim dizer, e perceber que tinha alguma coisa diferente, porque parecia que poderia evocar esse espírito a qualquer momento. E de fato era isso que se dava. Então ele estava ligado por laços espirituais, por laços materiais e não por laços corporais. E aí, quando ele evoca o espírito, a gente consegue claramente compreender qual era a situação que se passava com ele. E a gente consegue, claro, imaginar também o sofrimento que ele passava. Porque se para nós que estamos encarnados, somos psicologicamente ativos, né? A gente tem um controle mental, a gente consegue realizar as nossas tarefas, a gente consegue pensar com liberdade, não temos nenhum tipo de restrição. Já é difícil, né? Às vezes tem momentos que a gente percebe a fadiga do corpo, e principalmente eu falando assim, bem por mim, mas quando a gente estuda, a gente lê os textos, principalmente quando são textos assim, mais profundos no sentido moral, que aspiram o mundo espiritual, que instigam o leitor a pensar na vida espiritual, são momentos em que eu percebo assim, nossa, de fato a gente está preso aqui, né? E a sensação de aspirar ao mundo espiritual deixa bem claro o estado de prisão que é o corpo. Porque quando a gente está preso assim, no dia a dia, preso no outro sentido do termo, né? Preso na rotina, a gente às vezes não se dá conta disso, mas quando a gente tem contato com coisas mais sublimes, as coisas do corpo, elas de fato parecem bem mais grosseiras, como são de fato, né? Mas a gente consegue ter mais atenção nesse aspecto. E, enfim, isso que mais me chamou a atenção, assim, e ele deixa bem claro que é como se fosse um cativeiro, né? Os próprios espíritos já falam isso para nós no livro dos Espíritos, de que o corpo é uma espécie de prisão, tal como é a gaiola para um passarinho. E para nós já é. Então, num caso desse, em que o espírito tem a liberdade de pensamento um pouco maior, porque não tem os laços espirituais com o corpo, ele vê então toda a condição dele ali como corpo inútil, né? Não consegue fazer nada, não consegue ter nem sequer algum tipo de fala ou pensamento ordenado. Então é um sofrimento muito grande para o espírito ver isso, né? Porque, é claro, ele quer ser liberto, né? Ele aspira sempre à liberdade. E é interessante ver como ele coloca isso. E basicamente depois ele mostra para nós que é um estado de punição. E aqui a gente já vê que não é um espírito, não se trata de um espírito muito evoluído, né? É um espírito um pouco mais inferior, ao contrário do que a gente tem estudado aqui, né, nesse capítulo, apesar de não ser um capítulo que se coloca exclusivamente a tratar de espíritos superiores, os últimos têm sido espíritos não necessariamente superiores, mas de uma virtude muito grande, que têm conseguido superar os próprios desafios e tal. Então, esse caso aqui já é um caso diferente de um espírito que teve como essa encarnação como imposição. E aí a pergunta que o Kardec faz é muito astuta, né? Ele pergunta: como podeis vossa existência atual servir para vosso aperfeiçoamento no estado de nulidade em que estáis? E ele responde: ela não é nula para mim diante de Deus que m'a impôs. Ou seja, pode até parecer nula aos nossos olhos, pode até parecer que não tem serventia nenhuma aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus tem. E é claro que isso é dessa maneira, porque caso ao contrário, Deus não teria feito dessa forma. A gente sabe, Deus é perfeito e ele acerta em tudo que ele faz. Então, se é dessa maneira, é porque é a melhor maneira possível. Basicamente é isso, né? Um retrato interessante de um caso excepcional. A Lucélia tinha colocado uma pergunta, né? Ela perguntou. Deixa eu abrir aqui, que no celular é mais difícil. Aí, como não espiritual? Tá aí uma excelente pergunta que a gente pode se debruçar aqui a tentar responder, todos nós. É difícil, eu acho, para nós entender isso num sentido mais específico da terminologia, porque a gente nem sequer entende como os laços se dão entre o espírito e o corpo. A gente sabe que é o perispírito que liga um ao outro, mas a gente sabe muito pouco mais que isso. A gente não tem o conhecimento ainda específico de como se dá isso porque é uma ligação física, de fato, né? É uma ligação física que acontece com o corpo. Então a gente não consegue, não tem um retrato específico de como acontecem os laços, como eles se dão, como eles se desprendem. O que a gente tem é uma teoria geral de como eles funcionam. Então é assim que se dá, e quando ele se desfaz é dessa maneira.
Mas como especificamente cada um deles funciona é algo que ainda foge ao nosso alcance, porque é um conhecimento que nós ainda não temos. Isso é um fato. Mas a gente consegue claramente entender o que ele está querendo dizer, apesar de não conseguir especificar qual que é a diferença de um laço material para um laço espiritual. Mas a gente consegue entender que esse espírito ele está majoritariamente preso ao corpo no que se diz respeito à ligação entre o perispírito e o corpo, sem pensar num sentido mental. É o que nos parece, é o que fica mais evidente. É o que salta aos olhos aqui. Pensar que, na verdade, o que está mais em evidência é que ele está preso ao corpo, mas não mentalmente. Então, ele ainda está livre como espírito. É claro, a liberdade é um pouco limitada por estar encarnado, por mais que não sejam os laços espirituais que estejam feitos ali, mas os laços materiais eu entendo muito mais nesse sentido, né? Na minha percepção, na minha interpretação aqui, o que ele quer dizer é os laços materiais é o que estão prendendo o corpo e o espírito no sentido material, físico. Mas no que se diz respeito ao controle do espírito ao corpo, através da mente, através do espírito, né, de pensar, de agir, essa ligação não existe. Porque o corpo não tem nem capacidade de realizar nenhum tipo de ação mental dessa forma ou intelectual. Então a ligação ela é puramente física e não intelectual ou espiritual. Então ele não tem esse controle como nós, por exemplo, temos aqui agora, né, de realizar as nossas ações, de pensar, de falar e etc. A nossa ligação que é espiritual e material. A dele não seria só num sentido mais material, como se ele tivesse de fato só amarrado ali, mas não tivesse o controle daquele mecanismo, daquele corpo. Essa é a visão que eu tenho, né, em cima disso. Como eu disse, a gente não consegue especificar de uma maneira mais profunda de como esses laços se dão, qual que é a diferença do laço material, e nisso eu falo em sentidos físicos mesmo, de explicar, por exemplo, como a medicina explica a diferença de um fato para outro, né? Dando ali os detalhes, né? Nomeando cada tipo. A gente tem uma visão muito geral, de uma teoria geral, porque, de fato, a gente ainda não consegue sondar essas minúcias de como que acontece cada laço desse, como que é o laço material, como que é o laço espiritual. Mas é isso, a minha perspectiva, né? Marlene, se queria falar alguma coisa, eu vi que a Ana levantou a mão também, mas você tinha, acho que aberto o microfone antes. Ah, a Marlene não tá ouvindo. Ah, você não tá conseguindo falar. Você- Depois, não sei se dá para você tentar sair e entrar de novo, né? Por causa da gravação. Às vezes dá para tentar, não sei. Acho que talvez dê certo. Não sei, mas Ana, você quer comentar enquanto isso? A Marianinha vai vendo ali. Eu penso como você também. E, assim, é como nós, né? Durante o sono, nós não desprendemos e não ficamos atados ali como um balão ligado ao poste, amarrado a um poste, né? Assim é o espírito dele, evocado, e geralmente, quando o espírito é evocado, ele não está desperto, ele está dormindo, passa por o corpo físico passa por um sono, né? Sempre que há evocação, a pessoa parece que ela fica como que sob uma hipnose, ela dorme e o espírito tem essa mobilidade, né? Eu penso assim, não sei se isso responderia, né? Mas eu creio que é por aí. Porque geralmente, quando vão fazer a evocação de um espírito, numa reunião de apometria, por exemplo, eles pedem para a pessoa dormir. E a pessoa dorme, pode ser durante o dia, é interessante, muito interessante. Aí o espírito tem aquela mobilidade, né? Como qualquer um outro. Exato, eu acho que, inclusive,
ele poder ser evocado a qualquer momento do dia demonstra muito claramente o que ele quer dizer por estar ligado com laços materiais e não espirituais. Porque o homem encarnado, como nós aqui, ligados espiritualmente ao nosso corpo, a gente até pode ser evocado a qualquer momento do dia, mas existem momentos que seriam mais propícios a isso, como o momento em que nós estamos dormindo, porque nós temos uma liberdade parcial maior do que quando estamos aqui ativos, né, conscientes, acordados. E pode acontecer também, a gente conhece casos de evocações que são feitas enquanto o indivíduo está acordado e vivendo a sua vida, mas talvez as respostas não sejam tão produtivas, enfim. É preferível que se tenha, pelo que a gente tem de conhecimento, é preferível que se tenha a evocação enquanto o espírito está em estado de repouso, né? E por isso, inclusive, o Kardec sempre questionava se era possível evocar o espírito, até inclusive quando se tratava de encarnados, ou principalmente quando se tratava de encarnados. Mas também é possível fazer a evocação enquanto o espírito está ativo, né? Acordado. A Marianinha disse que está meio que presa ali, né? Verinha? Então, ela pode sair, depois a gente entra. Sai, pode fechar, Marleninha. Não Eu acho que quer. porque por causa da gravação. Eu acho que se ela sair, a gravação para, não é? Não tenho certeza, mas eu acho que para mesmo, assim. Eu não tenho conhecimento muito do Google Meet, se realmente para, se acaba a gravação. Mas enfim. É uma pena. Ela não sabe abrir a sala. Mas eu acho que se você recarregar a página, Marianinha, talvez possa funcionar. Você sabe recarregar a página? Não? Mas, assim, não tem dificuldade. No canto superior esquerdo de todo computador tem uma flechinha redondinha assim, ó, que é um sinal de recarregar. Aí, eu acho que ela tentou, vamos ver. A gravação continua. Como eu imaginei, a gravação não para. Ela tem que parar manualmente para conseguir parar a gravação. Aí, tá de volta. Vamos ver. Oh, deu certo. Aê, beleza. O que aconteceu? Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa e fechar a sala, porque depois eu Não, conseguiria abrir. não, eu acho que só fecha se caso você feche manualmente. Vai lá em desligar Oh, e desligar a chamada para todos. de repente ficou cinza o microfone, cinza não, ficou amarelinho e falou, seu microfone. É porque eu acho que caiu alguma coisa aqui. Aí tá bom, desculpe, gente, agora vai dar certo. Mas eu vou aproveitar para falar, que eu estou doida para falar aí. A gente pode fazer evocação de vivo ou sem evocação, pela experiência que a gente tem nas reuniões mediúnicas. Sem você evocar. Vamos supor que, igual as nossas reuniões que nós fazemos, é sempre em favor de alguém. A Verinha participa da reunião mediúnica, ela sabe. Então, vamos supor que eu estou doente, pedi orientação, enfim, a espiritualidade indicou um trabalho de desobsessão para mim. Então, eles podem fazer a reunião, e às vezes, eu nem sei. Normalmente, a pessoa nem sabe que dia que é a reunião, que está sendo feita para ela, Ela pode se comunicar. E aí, no começo, eu intrigava muito com isso, sabe? Eu não entendia muito bem, aí nós fuçamos. Kardec fala, ele fez muito evocação de vivos, porque, às vezes, não é o tempo tanto, num segundo aqui que eu me distraio, eu posso dar comunicação e falar com o espírito liberto. Isso acontece. Isso acontece, viu? Agora, no caso que a Lucélia perguntou, né? Como que ele não está, espiritualmente, ele não está ligado? Eu acho que os laços eram tênues, porque, como espírito, ele tinha mais lucidez. Então, o corpo meio que bloqueia, eu acho. Em todos os casos de espíritos, vou usar uma palavra que não é adequada, espíritos dementados, assim, a gente nem sabe usar o termo, que tem alguma dificuldade intelectual, né? O espírito não tem a dificuldade, quem tem a dificuldade
é o intelecto, né? Que acaba atrapalhando o espírito, mas é uma experiência, né? Pela qual ele tem que passar. Por isso que talvez tenha sido mais fácil, não é? Eu penso isso. Vamos ver o que a Ana vai falar. É o exemplo do instrumento musical, né? O instrumento musical, se ele tiver com uma corda, um violino, por exemplo, se ele tiver com uma corda arrebentada, ele não vai executar a música de jeito nenhum. Assim é o espírito, né? Doente, vamos falar assim, né? Então, aquele espírito comprometido, né? Com a lei, com a infração da lei divina. Ele fica como que impedido, né, de tocar a música como instrumento. Esse exemplo mesmo, Ana, esse exemplo aí. Uma vez, estou me lembrando aqui, enquanto a Ana falava, me ocorreu. Nós fizemos uma reunião para uma criança autista, com sério grau de comprometimento, mas é criança mesmo, bem nova, uns 3 anos, talvez. E ele comunicou, e ele falou. E ele falou assim, eu não consigo falar ainda, mas eu vou falar. Você vê, ele tinha quase 4 anos, ele não falava, né? Porque fazia parte, menino, a criança portadora de espectro autista, às vezes ele demora a falar, né? E dependendo do grau, às vezes não fala. Mas aí essa criança disse assim, eu ainda vou falar. Eu não tive notícias mais. Não sei se ele já está falando ou não, né? Mas você vê que quando ele comunicou, ele tinha consciência da dificuldade. Mas já de posse ali do corpo, ele é cheio de limitações. Embora tenha inteligência, porque a gente sabe que essas crianças com espectro autistas, eles são muito inteligentes, as dificuldades são outras, né? Mas eu achei interessante isso. Eu até uma hora eu vou procurar saber. Eu conheço alguém que conhece a criança, se ele já começou a falar. Interessante. Eu peguei aqui eu sabia que estava no livro dos médiuns. Eu achei a pergunta que é perfeita aqui para o nosso caso. Kardec pergunta, assim, acho que é para São Luís. É absolutamente impossível evocar-se o espírito de uma pessoa acordada? Ele responde, ainda que difícil, não é absolutamente impossível, porquanto, se a evocação produz efeito, pode dar-se que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão nos momentos em que a sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Ou seja, eu não posso estar aqui agora, falando com vocês, e do nada eu estar em outro lugar respondendo a uma evocação, porque a atividade inteligente do meu corpo está sendo realizada nesse momento, meu espírito precisa estar aqui. Com exceção, é claro, de espíritos superiores, né, que eles conseguem, como a luz, né, eles conseguem difundir as suas respostas, né, mas é uma capacidade superior à nossa, né, principalmente como encarnados, a gente já está limitado de estar encarnado, então já tem esse obstáculo, acordados ainda é um obstáculo ainda maior. Aí tem uma nota, né, que o Kardec coloca. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono. Ou seja, a pessoa pode adormecer enquanto ela está ali, ela pode ou ficar num estado de, né, ali um pouco mais adormecido, não necessariamente dormindo, ou pelo menos um torpor aproximado do sono. Mas semelhante efeito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação nenhum resultado dá. Ou seja, o espírito tem que querer ir, tem que ter simpatia, o que é natural, mas mais simpatia ainda, e o espírito tem que desejar muito, energicamente, realizar a evocação. Porque senão não acontece. Já é um obstáculo muito grande, gente. Evocar um encarnado já é mais difícil do que um desencarnado. Ele em estado de vigília é mais ainda. Mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir oporá resistência. E, se sucumbir, seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá. Ou seja, olha o tanto que é difícil, que às vezes a pessoa não vai querer adormecer.
Por mais que venha o desejo de adormecer, às vezes ela não pode, então ela opõe resistência, e se ela adormece ainda assim, vai ser muito difícil que a comunicação se realize, porque ela vai estar perturbada, porque ela não queria se adormecer. Segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre, seu espírito pode vir ter com aquele que o chama, do mesmo modo que poderá ir algures. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode acontecer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado é sempre preferível. Ou seja, quando a pessoa tem já consciente de que ela pode ser evocada em tal espécie de em algum momento ali em específico, isso talvez pode opor resistência ao ato da evocação, porque a pessoa pode ficar preocupada, isso pode perturbar ou retardar o sono. Então, às vezes, a independência do espírito naquele momento não é a mesma. Então, o melhor momento, o Kardec conclui aqui, o melhor momento de todos é quando a pessoa está dormindo naturalmente, né? Aquele sono da noite. Então, esse seria o melhor momento, ou quando a pessoa, às vezes, tem o costume de sempre dormir à tarde, enfim. Mas interessante, né? O Kardec responde com excelência aí a dúvida que a gente estava. Ana? É o caso do balão atado ao poste, né? É o exemplo que Kardec dá. Quando a pessoa dorme, né? O espírito se liberta, mas ele fica preso como um balão atado ao poste. E qualquer choque que o poste leve, no caso o corpo, o espírito volta rapidamente. É interessante. É isso aí. É verdade. No caso dessa criança, eu procurei saber, porque a reunião foi durante o dia. Era pela manhã, e a criança, depois eu fiquei sabendo, ela dormia até tarde. Você vê, como criança, está cheio de comprometimentos, né? Mas a hora que o espírito comunica, você vê que está bem espertinho, assim. Não é esperto, consciente do que está se passando com ele. E ainda mais que é novo, né? Está com as lembranças bem afloradas. E o interessante aí que o Vitor leu, que o Kardec explica, né? E o que acontece, que eu acredito mesmo, é esse tipo assim de hipnose, de entorpecimento, que o espírito, sabendo que vai ser evocado, ele entra nesse processo. É interessante, muito interessante, porque eu já participei de reuniões de apometria, e é assim que se procede. Né? Pedem para que a pessoa, se possível, durma. E a pessoa realmente passa por esse processo aí parece uma hipnose, um entorpecimento, e a pessoa dorme. É um Você processo natural. E também... Ana? Hã? Você participou de apometria ou desobsessão normal? Apometria. Porque essa apometria aí, aquela que dá uns estralos, assim? Não. Então não é apometria, não. Você participou de desobsessão. Eles falavam que era apometria. A Tá? apometria mesmo, ela nem... É um desdobramento à distância, né? Que é uma técnica não espírita. Não é espírita, isso né? A apometria é o desdobramento à distância. Então, a mas não pessoa está distante, o espírito é evocado, ele não precisa estar ali. Mas na reunião. acho que o termo mesmo aí do que você participou deve ser desobsessão, porque a apometria... Mas eles falavam que era apometria, certo? Na época. E até o doutor Cleomar fazia essas experiências, né? Ele fez, depois ele parou. Ele fazia de apometria, que é uma técnica lá da Umbanda, né? Aí tem aquela mentaliza uma pirâmide, tem todo aquele ritual, né? Tem um ritual. As que eu participava, acho que era de apometria mesmo. Não era assim, de desobsessão só, não. Tinha um certo ritual, sim.
Tem uma pergunta interessante aqui, que eu estava dando uma olhada nas outras questões. O Kardec pergunta em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva? E aí os espíritos respondem: não devem evocar-se as crianças de tenra idade, nem as pessoas gravemente doentes, nem ainda os velhos enfermos. Numa palavra, ela pode ter inconveniente todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido. Nota: a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa, nesse momento, precisasse de toda a sua presença de espírito. Então, em alguns casos, até pode ser perigoso, mas nesses casos mais específicos, em suma, né, num geral, seria no caso em que as pessoas estivessem enfermas ou com o corpo enfraquecido. Então, mas a gente já sabe, né, por exemplo, crianças muito novas, porque a criança ainda está num estado de perturbação ali, né? A criança não tem completo controle das suas qualidades mentais. E o espírito, naturalmente, também é um espírito que ainda está perturbado pelo processo ali do esquecimento, então ele ainda está se libertando aos poucos. Então, é claro, a gente não vai obter o mesmo tipo de resposta de uma criança como a gente vai obter de um adulto. Ele tem muito mais controle mental, e, enfim, o espírito está muito mais consciente, são casos diferentes. Então é interessante, né? O Kardec faz bem boas ponderações de cada tipo de caso. Enfim, era isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ou a gente pode voltar para o texto? Verinha? Então, esclareceu muitas dúvidas minhas, essa fala de todos vocês, esse estudo de hoje. Ganhei minha noite, viu? Foi muito bom. Eita, Verinha. Quer que continue, Vitor? Vamos lá. A Eu parei 12 agora. mesmo. Agora a gente vai ler a 12. A 12? É. 12. Desde vossa precedente existência até a encarnação atual, que fizeste como espírito? Resposta: porque eu era um espírito leviano, Deus me aprisionou. Olha lá, aprisionou, né? É assim que ele se sente preso, né? Não é que Deus aprisionou. 13. No estado de vigília, tendes consciência do que se passa ao vosso redor, apesar da imperfeição de vossos órgãos? Resposta: vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Está vendo? É o corpo que está defeituoso. Né? É o corpo. Podemos fazer algo que vos seja útil? Nada. Agora 15 é São Luís. Agora a pergunta é para São Luís. As preces por um espírito reencarnado podem ter a mesma eficácia que a dirigida a um errante? Resposta: as preces são sempre boas e agradáveis a Deus. Na posição deste pobre espírito, elas em nada lhes poderão servir, servirão mais tarde, pois Deus as deixa de reserva. Olha que interessante. Aí vem uma explicação. Esta evocação confirma o que sempre se disse dos deficientes mentais. A nulidade moral não implica nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos, não os aniquila. É o caso de um homem vigoroso cujos membros fossem momentaneamente amarrados. Pode continuar, Vitor? Vamos comentar brevemente, que depois tem uma parte um pouco maior. Mas interessante, né, pessoal? Interessante porque, primeiro, ele deixa de novo muito claro, né, que é um estado de aprisionamento, que aquilo incomoda, e aí ele ainda fala, né, que eu acho que responde ainda melhor a pergunta da Lucélia, que ele vê e ouve, mas o corpo não. Então, o corpo não tinha nem. A gente percebe aqui que é muito claro o porquê que ele não tem ligação espiritual com o corpo, porque não tinha função essa ligação espiritual. Porque o corpo não tem nem capacidade de realizar isso. Então, o corpo nem consegue receber essas informações, não consegue nem ver, nem ouvir, não consegue fazer nada. Então, era mais útil com que ele não tivesse essa ligação espiritual, é claro. Aqui a gente entende um pouco do porquê. E é interessante, né? Porque podemos fazer alguma coisa que você seja útil? E ele responde nada, né? Não tem nada que possa melhorar essa situação material que ele se encontra.
Então, o estado dele é esse e permanecerá esse até que ele desencarne. Mas, aí é o que o São Luís responde, né? As preces são sempre boas e agradáveis. Então, se elas não forem utilizadas naquele momento, né? Aqueles bons fluidos não forem utilizados naquele momento, eles serão mais tarde. É natural que seja assim. Então, é bem interessante pensar dessa maneira, porque por mais que ele, naquele momento, não possa servir de muita coisa a prece, em algum momento vai servir, vai auxiliar ele. Pode falar, Quem sou eu Marlene. para discordar de São Luís? Mas eu acho assim, a prece não serve porque não vai fazer ele ficar bom. Não vai resolver o problema. Mas eu acredito que, como espírito, ele se sinta aliviado, né? Será que não, gente? Não é Exato, possível. né? Eu acho que é interessante, porque, é claro, ela pode servir também como uma espécie de instrução, é porque a gente não sabe como que era absolutamente a percepção dele do seu próprio caso, né? Porque às vezes ele aceitava bem isso, né? Então ele não tinha problemas de revolta, por exemplo. Então, às vezes, naquele momento, nem nesse sentido de instrução, a prece poderia ser produtiva para ele, porque ele já tinha uma boa condição de compreensão da sua situação, né? Não era revoltado. Pelo menos não é o que parece, né? Apesar dele dizer sobre o aprisionamento, eu acho que é uma constatação de um fato, né? Não é nenhuma uma reclamação. De fato, ele estava aprisionado mais do que já costuma ser uma prisão o corpo. Ele não tinha nem condições de realizar nenhum tipo de atividade. Mas ele não me parece, né, pelas respostas dele, apesar de serem respostas simples, né, bem características de um espírito não tão evoluído, ele não demonstra algum tom de indignação, de revolta com a sua condição. Então, talvez seja nesse sentido, né, que, claro, São Luís, quando responde essa pergunta, conhecia o caso numa completude muito maior do que a gente. Então, para ele dizer dessa maneira, eu imagino que nem nesse sentido de alívio ou alguma coisa do tipo, ela teria uma serventia naquele momento. Mas, é claro, em outros casos, sim. Né? Em casos semelhantes ao dele, às vezes o espírito pode estar em revolta, a prece pode ser útil na instrução do espírito, né? Fora ali do corpo. Então, de acalmá-lo, de instruí-lo, para que ele possa compreender melhor a sua condição. Mas talvez nesse caso, de fato, não havia nada, né? A ser feito naquele momento pudesse melhorar a condição dele em algum sentido, mas que serviriam mais tarde. Ana, antes de eu passar para você, só vou ler a pergunta que a Lucélia mandou. Deixa eu abrir aqui. Como acontece o aprendizado nessa situação? A Lucélia falou. Então, Lucélia, eu acho que é uma pergunta curiosa, né? Porque eu acho que o caminho de aprendizado ele vai ser diferente, mas a conclusão ela tende a ser a mesma, porque o caminho é o mesmo, né? Apesar da trilha para chegar nesse fim ser diferente para cada um. Mas eu acho que é bem do que a gente tem falado desde sempre, desde quando a gente está estudando aqui os casos dos espíritos, que é a resignação, né? A compreensão do fato e da realidade como ela é, né? Existem coisas que nós não temos capacidade e nem influência para modificar. É o que a gente conversou um pouco na semana passada. Mas o que a gente consegue modificar, majoritariamente, é o que está aqui dentro da nossa cabeça, os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas palavras, as ações. E quando não tem nem condição de mudar as nossas ações, as nossas falas, do pensamento a gente tem controle. E no caso desse espírito que nem do pensamento, enquanto encarnado tinha controle, desencarnado ele tinha. Então, o processo de aprendizado aí é exatamente de entender a própria condição material que existe e perceber o que Deus quer ensinar com essa condição. O que Deus quer que nós aprendamos, qual é a prova que nós estamos passando, o porquê de tudo isso. Então, entendendo o porquê dessa prova, porque a gente consegue analisar. Por mais que a gente não saiba qual foi o motivo que nos fez chegar nessa prova ou nessa expiação, a gente consegue entender o que a gente tem que melhorar nela. Então, se eu passo por uma situação de teste de paciência, em que eu sofro momentos de irritação, alguém fala alguma coisa que me irrita, acontece alguma coisa que me irrita, eu não preciso ser nenhum tipo de gênio para compreender que eu preciso desenvolver a minha paciência. Eu não preciso entender que talvez eu tenha sido muito impaciente em outra reencarnação. Basta com que eu analise a minha condição material atual, perceba o que acontece e, a partir disso, depreenda o que eu preciso aprender nessa condição. Então, se acontece tal coisa, ela me inspira a perceber que eu preciso aprender isso aqui. Se acontece um momento de irritação,
e eu perco o controle, ou eu percebo que pretendo perder o controle, eu tenho que aprender com a paciência. Então, se acontece uma situação em que eu devo perdoar, eu tenho que aprender com o perdão. E nesse tipo de situação em que o sofrimento é material, em que a pessoa sofre de dores, ela sofre de inúmeras formas, costuma ser a da resignação, que é, assim, na minha visão, é uma das virtudes mais difíceis que se tem. A gente vê, inclusive, é uma virtude porque é uma virtude que contagia. Não que as outras não contagiem, né? Mas a resignação, ela dá um exemplo aplicado. É do tipo, a pessoa vê o outro ser resignado e aquilo inspira. É o que a gente falou bastante na semana passada. Que é compreender a situação, não se revoltar com ela. Isso serve para tudo, né? Mas principalmente não se revoltar com a situação, aceitá-la. E aí é um nível além, né? Que é o que a gente tem que almejar, que é ainda agradecer a Deus por isso. Por mais que seja um sofrimento. O que é mais difícil, né? Eu acho que é o último passo desses todos. Que é agradecer a Deus aquela condição que nos parece tão ruim naquele momento. Eu lembro que eu tinha visto um vídeo, né? Logo quando a Glória Maria desencarnou, eu vi um vídeo dela falando sobre isso, né? Ela falando que agradecia a Deus a todo momento pelo câncer, porque ela sabia que ela tinha que aprender alguma coisa com aquilo. Isso é um estado de percepção de um sofrimento muito elevado, né? É um estado acima, que é muito comum que a gente se revolte com sofrimentos físicos, materiais. É um estado acima. Esse estado que tem que ser almejado, esse é o estado da resignação completa, assim. Esse estado que causa inspiração aos outros, né? De ver a pessoa tão resignada, de saber lidar bem com esse sofrimento. Então, eu acho que esse seria o aprendizado, assim, maior de tudo isso, né? A resignação, a paciência. É porque é difícil falar em virtudes específicas quando se trata de casos tão complexos como a vida é tão complexa, né? Os casos da vida são tão complexos. Porque a gente estuda de maneira didática, cada um separado do outro. A gente estuda a paciência, a virtude, o amor, a caridade, o perdão, separados. Mas a vida, gente, é una, né? É tudo junto ao mesmo tempo. É igual quando a gente estuda ciência. Você estuda a física, a química, a biologia, mas no mundo elas não estão separadas. É uma fazendo parte da outra. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, assim, a gente estuda de maneira didática. Para aprender é mais fácil separar. Né? O próprio Descartes já pensou isso lá no século XVII, XVIII. A gente precisa separar para aprender, é mais fácil. Né? Dividir em disciplinas, dividir em terminologias, para aprender com mais precisão. Mas a vida é uma só. Então, quando acontece um caso com a gente, não necessariamente é só uma virtude que a gente tem que desenvolver ali. Às vezes são várias de uma vez. Por isso que é tão difícil evoluir, né? Porque se fosse uma só de cada vez, talvez fosse um pouco mais fácil. Mas às vezes tem aquelas, né, na nossa encarnação que a gente tem que despontar um pouco mais, né? Então a gente passa por mais provas de paciência numa reencarnação, ou por mais provas de caridade, por mais provas de perdão. Mas são todas de uma vez. Então, um caso como esse, ou outros casos que a gente tem estudado, são várias virtudes que têm que ser desenvolvidas ali. O aprendizado ele tem que ser visto de várias maneiras, né? Mas eu acho que o ponto central de todos eles é a resignação, é a aceitação da realidade como ela é, né? Tem uma frase, uma grande frase da Ayn Rand, que foi uma pensadora do século passado, e ela fala assim: a gente pode até ignorar a realidade, mas nós não podemos ignorar os efeitos de ignorar a realidade. Então a gente até pode fingir que as coisas não estão acontecendo, se revoltar com o que está acontecendo, mas a gente não pode ignorar que a gente vai sentir os efeitos dessa ignorância, desse não olhar. Então, o encarar a realidade é o primeiro passo, a aceitação, né? Esse processo todo. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a Lucélia falou? Já está abrindo aí para a Ana, se ela quiser comentar o que ela ia comentar, mas se alguém quiser também contribuir na resposta. Ninguém quer falar nada? Eu acho que, Ana, se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Ah, sim. Então, de qualquer forma, todos nós estamos presos à carne. Sócrates já falava, né? Que o corpo é uma prisão. Esse corpo material é uma prisão para todos nós. Agora, um espírito que está preso, mais preso ainda, num corpo deformado, num corpo mutilado, o sensório motor dele não funciona, né? Nem a parte motora, de locomoção, de
de movimentação, de fala, e até de intelectualidade para poder entender. Então, pensa bem para o espírito o sofrimento que isso causa. É um sofrimento. E é uma maneira dele se valorizar, né? Valorizar o corpo que ele teve e que ele não valorizou, porque ele era um libertino, né? Ele era um devasso, certamente ele usou e abusou de todas as faculdades, aí ele veio nesse corpinho, né? Impossibilitado, que o deixava completamente aprisionado. Então, isso para o espírito é um sofrimento muito grande. Aí é que ele vai dar valor no corpo que ele tinha, que ele não soube aproveitar. Principalmente para a prática do bem, né? É isso aí. Excelente resposta também, Ana. Eu acho que é bem por aí mesmo. Enfim, são as dificuldades da vida, né? Eu estava pensando, inclusive, isso essa semana, que às vezes a gente vive pensando, né? Ou tem essa prepotência de achar que as coisas ruins nunca vão acontecer com a gente, né? Ou que as tragédias não vão acontecer com a gente, sempre acontece com o outro, é sempre na televisão, é sempre com um conhecido, mas nunca com a gente, né? E quando acontece com a gente tem não só a indignação com a situação, mas a surpresa de que está acontecendo com a gente. Né? Quando a gente se vê ainda de maneira muito prepotente a ter e sofrer as coisas que a vida propõe, né? E existem, né? Os sofrimentos que existem estão propensos a todos. Então, entender isso é um processo difícil, né? É de humildade também, né? De saber que todos nós estamos propensos a sofrer. E, enfim, jamais se colocar num pedestal, né? Se colocar acima de alguém, pensando que a gente não pode passar pelo sofrimento que, enfim, eu costumo pensar bastante nisso, porque a gente vive não percebendo isso, né? Então a gente conhece casos, né? Enfim, sempre pode acontecer uma coisa que a gente jamais esperava, né? Seja ela boa ou seja ela ruim, às vezes muito ruim, né? Então a gente vive a vida achando que nunca vai acontecer com a gente e pode acontecer, seja o que for. Então a gente tem que, não necessariamente a gente vai viver sempre na defensiva de que pode acontecer a pior coisa de uma hora para outra, mas pelo menos ter em mente de que quando acontecer alguma coisa ruim, a gente tenha já o conhecimento de como lidar com essa situação. Apesar do choque da situação, é claro, gente. É o que eu comentei na semana passada, né, quando o rapaz foi grosseiro comigo. Não se espera que isso vá acontecer. A surpresa é natural, né? Você não espera do momento. Ninguém vive sempre na defensiva, né, esperando que o pior vá acontecer. Mas quando acontece, não é a surpresa que é o problema é como a gente vai reagir. Então, se eu reajo bem, excelente, é isso que eu precisava. Então, o importante é ter o conhecimento para aplicar no momento. A surpresa vai acontecer. Se é uma doença, se é a perda de um ente querido, vai acontecer a surpresa. A gente não espera, né? A gente não espera que as pessoas vão morrer de uma hora para outra, por mais que saibamos que elas vão morrer, esse tipo de coisa. Mas o que importa é ter o conhecimento para lidar com a situação, né? Não é viver na defensiva sabendo que as coisas podem acontecer e quando acontece a gente não se surpreende. Não, isso não vai acontecer com ninguém. Todos vão se surpreender, né? Mas é saber lidar com a situação, com paciência, com amor, enfim, com todas essas virtudes que a gente precisa desenvolver. Principalmente, Vitor, quando se é jovem como você, que aí que a gente está desarmado mesmo. Tem essa de defensiva. Porque quando a gente é jovem, a gente não tem essa malícia. Não tem. Mas aí, depois de tanto ser esfregado, empurrado contra a parede, às vezes você vai formando aquele hábito de ficar na defensiva. Eu, por exemplo, eu era muito assim. Até a minha irmã, de vez em quando, ela me alertava, ela falava, Ana, você fica na defensiva, mas foi a vida que foi me espremendo de uma tal forma, e eu não sabia, como você está explicando aí muito bem, eu não sabia lidar com aquilo, não tinha preparo emocional nenhum, né? E comecei a sofrer muito nova, exprimida, muito, muito nova contra a parede,
e você vai se armando, você vai formando aqueles hábitos que se transformam em automatismo. Então, de repente, qualquer situação, eu estava na defensiva. Aham, Hoje eu entendo que as coisas não funcionam assim, sim. como não funcionaram, né? E a gente sofre muito, a gente sofre, e como sofre. Ainda bem que você já tem esse entendimento, é jovem, tudo, né? Você já consegue ter esse discernimento. Isso aí é discernimento, isso é consciência, né? Isso é autoconhecimento. Então, você está de parabéns da forma como você agiu com aquele senhor, né? Ele sim está na defensiva, porque ele se lançou contra você para se defender de alguma Uhum. coisa que estava acontecendo com ele e que descarregou em você. Exato, é. Mas eu acho que nesses casos é que a gente tem que, na verdade, agradecer ao Espiritismo, né? E foi o que eu comentei na semana passada. Às vezes, sem esse conhecimento, eu teria reagido da mesma maneira, né? E mesmo com o conhecimento, em outras maneiras, errei. Então, é entender a importância que tem esse conhecimento na nossa vida, né? Não é pouca coisa, não. É muita coisa, é muita influência. A gente entende, né? Quando a gente passa pelas dificuldades, a gente entende o que esses espíritos aqui estão falando para nós sobre o espiritismo. Aqueles que conheceram o espiritismo e souberam bem sofrer e colocam para nós como é bom o espiritismo, e aqueles que não conheceram e falam, vocês têm a graça de conhecer o espiritismo. Então aproveitem muito bem isso, porque eu não tive, né, enquanto encarnado. Então nesses momentos são nas dificuldades que a gente vai entender o valor, né? Porque, é claro, é muito bom a gente estudar aqui na teoria, mas o principal é a gente colocar na prática, que são nos momentos de dificuldade. E a gente passou do nosso tempo já, terminamos, passou rápido, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente já pode finalizar?